Bom dia, sexto ano, tudo bem? Acredito que sim, né? A prof está bem, graças a Deus. E assim, antes de começar a nossa aula, a prof quer parabenizar, né, aos alunos aí. A prof recebeu a grande maioria dos trabalhos, né? Na segunda-feira ainda. Aí teve 3, 4 alunos que a prof não recebeu o trabalho, também não recebeu uma justificativa por parte da família na segunda-feira, tá? Mas talvez até o momento agora que vocês vão estar assistindo a aula, a prof já vai saber, né? Depois a gente conversa sobre o trabalho e tudo, né? A prof já vai saber, né, o que aconteceu para o não envio dentro do prazo, ok? Mas assim, aqueles que enviaram os trabalhos, a prof comentou no chat na segunda-feira já, a prof tinha assistido alguns, então a prof assistiu já a grande maioria agora, né? É à noite, a prof está gravando a aula, então a prof já assistiu a grande maioria dos trabalhos. A prof quer assim parabenizar imensamente, tá? Cada um fez do seu jeito, dentro da sua condição, dentro né, das suas características. Alguns fizeram com os pais, outros fizeram com irmãos, com amigos, tal, né? Cada um fez do seu jeitinho. E isso deixou a prof muito feliz. Então, ri muito com as comédias, ri com as tragédias que viraram comédias, né? A prof ouvindo aí a participação dos pais, né? Das mães, que a prof conhece e tudo, né? Então, assim, parabéns. Parabéns para sua família, parabéns para você que fez sozinho, né? Teve vídeos que foram sozinhos aí, mas nos bastidores tinha alguém, de repente, ajudando você. Que legal, o prof ficou muito, muito, muito feliz, tá? Parabéns a você que se dedicou, que trabalhou, que, né, como é que eu vou dizer? Dedicou o seu tempo, né? A sua família que te auxiliou aí, ou você que fez sozinho. Parabéns, beleza? Vamos continuar então no nosso capítulo 18, o que herdamos dos gregos, né? O legado grego, aquelas coisas que os gregos faziam e que faz parte do nosso dia a dia, né? Que veio para o mundo ocidental. Isso é do capítulo então 18, página 84 a página 97. Hoje a prof já falou um pouquinho sobre grande parte do que, né, os gregos em grande parte nos inventaram, por quê? Por causa desse legado, então, significativo dos gregos que ficou para nós ocidentais. E aí, na última aula, a prof falou sobre a questão da história, né, dos historiadores, que quando a gente estuda a história antiga, então, nós temos vestígios arqueológicos, tem relatos, né, de historiadores que pesquisam sobre a história antiga, tem crônicas, tem poemas, tem lendas. E os primeiros historiadores, então, eles vão ter a sua opinião. Ou você vai participar do evento para você fazer esse relato, ou você vai escrever a partir do que você já leu, e assim por diante. Então, história é algo que nós herdamos, digamos assim, dos gregos. A filosofia também, o prof falou sobre as diferentes escolas filosóficas, né? Escola de Mileto, onde as explicações seriam pelas águas, né? Tudo é o elemento água, a origem é o elemento, né? Se justifica pelo elemento água. A escola pitagórica, a escola de Pitágoras, né? Pitágoras lembra cálculo, lembra números. Então, toda a natureza ela seria por uma explicação numérica. A escola sofística, né? Onde há uma verdade absoluta. Então, você tem que usar a palavra, você sempre deve falar a verdade, né? E ainda uma quarta escola que a prof falou sobre a escola socrática, que seria a vivência das pessoas, né? Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu falo, não basta falar. Tá? A gente conversou sobre isso no chat também, tá? Então, essas 4 escolas aí, esses 4 tendências desses filósofos,
ela vem trazer uma explicação racional para os eventos que a humanidade passa. Não se tem mais a superação de uma explicação mitológica, né? Hoje, então, em qualquer situação que nós vamos estar vivendo, a gente tem explicações racionais para esses fatos. A gente não vai explicar uma pandemia, por exemplo, através de deuses, né? Hoje nós temos explicações científicas, hoje nós temos explicações racionais para os fatos. Então, isso é uma herança que nós temos dos gregos, ok? Hoje, então, vamos ver página 89, quando fala da ciência, tá? Então, as ciências, né, tanto nas ciências naturais, quanto na medicina, quanto na matemática, os gregos deixaram vários conhecimentos, várias ideias, digamos assim, tá? Então, nas ciências naturais, nós temos os filósofos, por exemplo, Aristóteles, que levantou várias hipóteses importantes sobre as ciências naturais. Na área da medicina foram identificadas diversas doenças lá na Grécia Antiga e que, né, você descobrir ou relacionar os sintomas e aí você diagnosticar a doença seria, né, uma herança lá dos gregos. E em relação à matemática, né, prof. falou da escola pitagórica já, onde essas explicações vão estar através dos números, né? E aí o estudo da matemática e a criação de métodos mais eficazes e precisos para explicar os problemas cotidianos, né? Algo bem preciso, não tem, né, o exato aí. Então são tudo detalhezinhos assim que a gente tem no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta, né? Na matemática, eles já estudavam aritmética. O que é aritmética? Aritmética é o quê? É os números e suas operações. Então, né, a área da matemática que estuda os números e as suas operações. Então, sei lá, as 4 operações ou algo nesse sentido, tá? Então, são coisas que eles faziam naquela época lá. Na matemática, a geometria, né? O que é a geometria? A geometria é o estudo das formas, dos tamanhos, da posição das figuras e tal, né? Então, é algo relacionado à Grécia Antiga. Vocês acham que matemática, estou estudando alguma coisa em relação a ampliar, né, uma imagem, ou algo nesse sentido. Eu acho que eu vi alguma coisa relacionada a isso, né? Então, são formas. Você tem uma forma, você vai espelhar essa forma, né? Uma herança, algo que os gregos já estavam fazendo lá na antiguidade. A astronomia, o estudo dos corpos celestes, nós temos isso até hoje. A mecânica, que é uma parte da física que estuda o movimento dos corpos. Então, até hoje a gente tem isso, né? Se você vai ver aí os automóveis mais sofisticados, essas coisas assim, né? Eles precisam ter esses conhecimentos aí, né? Que lá os gregos nos deixaram. Então, o legado dos gregos para nós ocidentais, ok? Na página 90, vai estar falando sobre a religião grega, tá? Então, a religião grega, ela tem 2 características principais. Ela era politeísta todos já precisam saber, né? Estamos chegando aí no finalzinho do 6º ano. Então, o politeísmo significa o quê? A crença em vários deuses, tá? Então, eles são politeístas e antropomórficos. Antropo, homem, mórfico, forma. Então, os deuses deles têm forma humana. Tá? Os deuses, as deusas, os semideuses e tal, tinham características humanas. Tá? Então, os gregos acreditavam em vários deuses e esses deuses gregos tinham características humanas. Tá? A principal atividade religiosa deles eram as adivinhações, tá?
e os jogos atléticos. Essas adivinhações, elas aconteciam através da interpretação dos ventos. Só um pouquinho. Do som dos ventos, né? Quando ele batia numa árvore considerada sagrada para eles. E aí, ou ainda existia uma sacerdotisa lá do templo de Apolo que repetia, digamos assim, as adivinhações ou, né, as mensagens que as divindades queriam deixar para os humanos. E em relação aos jogos, então, eles eram feitos em homenagem aos deuses e eles aconteciam em Delfos, tá? No Istmo de Coríntio, em Olímpia e em Atenas. Esses jogos eles eram tão importantes, por exemplo, quando eles aconteciam, existiam as tréguas de guerra, tá? Então a guerra parava enquanto tinham os jogos, depois então continuava-se esses conflitos, tá? Os jogos, vários atletas de vários polos participavam e era dividido em diferentes modalidades. No início, ela acontecia de 8 em 8 anos e depois passou a acontecer de 4 em 4 anos, tá? E aí passou a ser chamado de Olimpíada, ok? Hoje, né, nós temos os Jogos Olímpicos, que é o maior evento esportivo internacional dos nossos tempos. Então lá eles também faziam, né, nós já falamos alguma coisa relacionada a isso, só que lá naquele momento os jogos eles são homenagem aos deuses, então essa é uma diferença para nós hoje, não é nesse sentido que os jogos acontecem, tá? Mas ainda continuam existindo os jogos com diversas modalidades, com pessoas de diferentes países aí participando, ok? E ainda em relação à cultura, né, sobre o teatro, nós já falamos, vocês já pesquisaram sobre o teatro, foi na nossa aula de quinta-feira passada, e aí aparece aqui na cultura as artes, né? Então essas artes, os gregos deixaram diversas obras de arte, diferentes trabalhos arquitetônicos, fizeram pinturas, compuseram músicas, confeccionaram esculturas muito belas e tal. Então, isso foi, muitas das coisas que foram feitas depois tiveram aí uma inspiração na Grécia Antiga, tá? Em relação à arquitetura, né, se tem um estilo jônico, o estilo dórico e o estilo coríntio, tá? As construções eram feitas em pedras, tá? Em calcário, em madeira e tal. Então, os gregos construíram praças, teatros, estádios, grandes templos, que eram usados para cerimônias públicas, para eventos atléticos, nesses jogos. E ainda para abrigar esculturas de deuses, de deusas, né, para se proteger do sol, da chuva e tal. E dessas obras arquitetônicas, um templo muito conhecido aí, ou bem significativo, é o Partenon, tá? Esse Partenon é dedicado à deusa Atena, tá? Ele começou a ser construído em 447 a.C., ele levou 15 anos para ficar pronto, tá? E ele tem as colunas caneladas, que a gente diz, né? Então, são colunas bem retinhas e em cima tem uma base, digamos assim, tá? Ou seja, muitas das colunas que a gente tem aí, nessas obras, né? A gente vê na Federal do Paraná, em Curitiba, ela tem essas estruturas dessas colunas e tal, né? São de inspiração grega. Então, se a gente andar na rua e ver casas com muros, com colunas, né? É um legado grego que a gente às vezes nem se dá conta, ok? Então, os gregos estão mais presentes na nossa vida do que a gente pode imaginar. Ok, pessoal? Até depois!